essa palavra, né, do pastor Renê, e eu tenho absoluta certeza que Deus há de falar aos nossos corações, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela é eficaz, ela tem poder para transformar, ela tem poder para curar, ela tem poder para transformar a vida. E a gente se alegra com isso, porque a palavra de Deus ela é permanente, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. E o tema da mensagem, derrotando gigantes espirituais. Esse é o tema da mensagem, derrotando gigantes espirituais. E o texto que nós vamos ler é Efésios capítulo 6, do 10 até o 13, ok? Efésios capítulo 6, nós vamos ler do 10 até o 13. Tem alguns versículos que depois nós vamos estar lendo também, que vai fazer parte dessa mensagem, dessa ministração. Então a palavra de Deus diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Amém? Na região celeste. Aí o 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e depois ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Então esse texto fala da armadura de Deus, né? O tema derrotando os gigantes espirituais. E nós, como igreja, como cristão, como servos e servas do Senhor, nós somos pessoas, né, que verdadeiramente nós buscamos esse relacionamento com Deus, buscamos essa intimidade com o Senhor, né, para que nós possamos ter uma vida fortificada na presença de Deus. Mas a gente temos que entender que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra, né, pessoas visíveis, né, não é contra o inimigo. Muitas das vezes essa luta é espiritual. E nós precisamos entender isso. Por isso que a palavra de Deus ela é bem clara em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta, né, ela é espiritual muitas das vezes. Então nós precisamos, pedir direção a Deus, pedir discernimento ao Senhor, para que nós possamos entender e compreender o que está à nossa volta, o que está acontecendo naquele momento, né, de aflição, naquele momento muitas das vezes, né, de um nervoso, de uma situação ao contrário, né, se aquele momento é realmente, né, uma luta espiritual ou é pessoal. Mas não, a gente precisa entender que a nossa luta é espiritual, e muitas das vezes aquela pessoa, aquela situação está sendo usado usado pelo inimigo para que a gente possamos estar entrando em confusão com essas pessoas. Mas isso não é de Deus, isso não está escrito na palavra. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então precisamos entender, querido, que a nossa vida espiritual é algo muito importante. E isso a gente somos atacados a todo momento, a todo instante. Por isso que nós falamos sempre, né, que nós precisamos, antes de tudo, antes de qualquer passo que a gente damos na nossa vida, a gente acorda, vamos trabalhar, mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar ao Senhor, é meditar na palavra de Deus, é você ter um devocional da palavra de Deus, porque ali você está iniciando o dia,
sabe? Você está se revestindo de toda a armadura de Deus. E quando vir um ataque, quando vir um inimigo, quando vir aquilo, você está protegido pelo Senhor. Então a necessidade de orar é uma prática que nós precisamos botar na nossa vida todos os dias, a todo momento. A oração é a parte principal da vida de um cristão, né, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo dias ruins, dias piores, dias que a gente não sabe quem é quem mais. Aí fora só Deus. Então nós precisamos revestir da armadura de Deus para que nós possamos vencer os gigantes espirituais que vêm sobre a nossa vida e muitas das vezes sobre a nossa família, né? Porque nós somos pessoas intercessoras da nossa família. E nós, como servos e servas do Senhor, nós precisamos ter essa visão, que nós precisamos orar, não só pela nossa vida, não só pela nossa vida, pela nossa casa, mas por toda a nossa família, por toda a nossa linhagem, por todas as nossas familiares, por todos os nossos familiares. Tem que ser, né, revestido de oração, que é isso que nós precisamos fazer. O que fazer para derrotar os gigantes espirituais na nossa vida? Precisamos, meu irmão, reconhecer que a batalha é espiritual e não confiar na nossa força, mas na força que vem do alto para as nossas vidas. Porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, com certeza você vai ter uma vida mais próspera, você vai ter uma vida mais saudável, você vai ter sua fé mais alicerçada, você vai caminhar com mais firmeza, com mais certeza que Deus é que está no controle da sua vida. Então isso é muito importante, porque quando nós nos revestimos, querido, da armadura de Deus, podemos resistir à estratégia do inimigo. Você está fortalecido no Senhor, você está revestido da armadura de Deus, você está cheio do Senhor, você está cheio do Espírito Santo. O inimigo não vai te tocar, querido. O inimigo não vai te tocar. E isso é que a palavra de Deus diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir os dias maus. E os dias maus, eles chegam. Em Efésios eu não botei, mas em Efésios parece que diz a palavra de Deus, né, que os dias são maus, remido o tempo, né? O tempo que nós vivemos são tempos difíceis, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E as oportunidades que Deus nos dá, como cristão, como servos e servas do Senhor, é da gente nos aprofundar cada vez mais na intimidade com Deus, para que nós possamos ter uma vida abundante, sabe, uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de alegria na presença do Senhor. Amém? Mas a gente tem muitas lições dentro da palavra de Deus que nos direcionam. A gente for ver dentro da mensagem, dentro da palavra de Deus, a gente vê orientações práticas para a nossa vida, para que nós possamos resistir a esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Principalmente, o apóstolo Paulo, ele costuma falar sobre isso e traz essa fala como um ensinamento para a nossa vida. O apóstolo Paulo também nos lembra, né, que temos a armadura espiritual e poderosa em Deus para destruir fortalezas do inimigo sobre a nossa vida. E isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Nós vamos estar lendo 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Abre comigo a sua Bíblia. Em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o 4 e o 5. Nós vamos ver, né, que nós temos armas poderosas, né, para destruir a ação do inimigo sobre a nossa vida.
5:10, que diz assim a palavra de Deus: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e a obediência de Cristo. Então nós vemos aqui o versículo 5 ao 4 agora. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosa em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Então nós entendemos aqui que a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela transforma, ela renova. A palavra de Deus, ela tem poder para tirar todo empecilho que se levanta contra a vida de um cristão. E muitas das vezes, esses empecilhos são coisas simples, são coisas banais, mas são coisas que levantam sobre a nossa vida e que daqui a pouco se torna uma coisa muito grande se nós não vigiarmos. Ou seja, o gigante da dúvida, muitas das vezes nós temos dúvida de certas coisas, do medo, da incredulidade. Tem situações na nossa vida que nós precisamos botar diante de Deus, e buscar em Deus, na palavra e na oração, entregar tudo diante do seu altar, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais. Por isso que eu gosto de ler, sabe, a palavra de Deus, ela é tremenda. Em Colossenses, capítulo 3, verso 2, diz: pensais nas coisas lá do alto, não da que são aqui da terra. O nosso pensamento, que é a nossa mente, temos que estar sempre focado em Deus, principalmente nas coisas lá do alto. A gente precisa estar com a nossa mente no Senhor. E quando nós estamos com a nossa mente diretamente no Senhor, a gente tem a nossa mente renovada. A nossa mente é renovada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Porque nós vivemos tempos hoje difíceis. E a gente, muitas das vezes, nós não temos tempo nem de relaxar a nossa mente. Isso tem levado a gente a situações complicadas. Mas quando nós paramos e botamos a nossa mente, pensamos nas coisas lá do alto, nas coisas espirituais, nós somos renovados pelo poder de Deus. Em Efésios capítulo 4, 23, e diz: e vos renoveis no espírito do nosso entendimento. Tudo está aqui na nossa mente. Tudo está aqui, na mente. A gente ouve uma situação, se nós não tivermos no espírito, nós entendemos de outra forma. Às vezes uma pessoa vem sobre a sua vida, fala algo, você entende de uma forma, mas de repente aquilo não é aquilo que a pessoa falou. Mas quando você tem a sua mente renovada, tudo que vem para você, mesmo que seja ao contrário à sua vida, mesmo que aquilo venha te trazer um transtorno, você tem sabedoria para lidar com a situação. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela nos transforma, ela cura qualquer ferida que está dentro de nós. Às vezes você está amargurado com certa situação, com certa pessoa, às vezes uma palavra agressiva que vem sobre a sua vida, mas você tem a mente renovada e a palavra vem sobre a sua vida. E você vai com aquela pessoa com maior calma, com maior tranquilidade, com maior sabedoria que vem do alto. E ali aquela situação é resolvida sem tumulto, sem confusão. É isso que Deus está falando aqui nesse texto. Nós precisamos sempre, querido, deixar que o Espírito Santo de Deus renova o nosso pensamento e muitas das vezes as nossas atitudes. Que muitas das vezes as nossas atitudes é que traz problema para a nossa vida. O Espírito Santo renova a nossa mente quando oramos, quando meditamos na palavra de Deus. A nossa mente é renovada quando nós meditamos e oramos na palavra de Deus. Você tem orado? Você tem meditado na palavra de Deus? Eu também tenho. Eu tenho orado, tenho meditado na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, mas que diferença isso tem feito na minha vida? Porque a gente, na nossa caminhada, na nossa trajetória de trabalho, igreja, família, isso e aquilo, muitas das vezes nós não oramos.
Muitas das vezes nós não meditamos na palavra, mas o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para que Ele venha te falar, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Orar junto, orar um pelos outros, orar pela nossa família, orar pelos aqueles que estão doentes, orar pelos aqueles que precisam. Esse é o propósito da igreja, esse é o propósito de Deus na vida de um cristão. Nós precisamos estar em unidade, em oração. E é isso que nós vamos fazer no término desse culto, se Deus me permitir, com a autorização do pastor. Nós vamos estar orando, intercedendo pela nossa vida, intercedendo pela nossa família, intercedendo por esse bairro, intercedendo por essa igreja que precisa muito de oração, intercedendo pelo nosso que está fora do evangelho, que está lá no mundo, intercedendo, querido. Porque o foco da igreja é a oração e é a palavra de Deus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor por causa disso, então? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode exaltar o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, querido, nos alimentar de um bom alimento. Que bom alimento é esse que nós precisamos para se alimentar? Que bom alimento é esse que faz tão bem à nossa saúde, que faz tão bem ao nosso físico? Que bom alimento é esse que faz tão bem à nossa vida espiritual? Está lá em João, capítulo 6, nós vamos ler 54 e 59. João, capítulo 6. João, capítulo 6, 54 e 59. Que diz assim a palavra de Deus. (54 e 59) diz assim a palavra de Deus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou. Não, parei até aqui, 56, está certo. Então, o que nós podemos... Não, vamos prosseguir. Eu fiz uma confusãozinha aqui, desculpa, igreja. Continua aí no 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém? Quem comer esse pão viverá eternamente. Aí o versículo 59 diz: estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus ensinava essa palavra. Jesus está ensinando essa palavra hoje para nós. Jesus está ministrando essa palavra hoje nos nossos corações. Que a melhor comida é Jesus. A melhor bebida é Jesus. A melhor comida é estar na presença do Senhor, se alimentar da boa palavra, se alimentar do Senhor, se alimentar da oração, se alimentar dEle. Porque tudo vem dEle para as nossas vidas. Então, querido, não perca tempo. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Ora, busca o Senhor. Procura uma intimidade profunda com o Espírito Santo. E deixa Deus conduzir a sua vida. O pastor René, ele costumava falar assim: coma a palavra, mas é uma verdade. Nós precisamos comer a palavra de Deus e deixar ela fluir na nossa vida.
Porque comer e beber o sangue de Jesus significa que Ele permanece em nós e nós nele, tornando nós parte de sua vida divina e vivendo uma vida eterna que começa no presente, ou seja, hoje. Você quer ter uma intimidade com Deus hoje? Ter uma vida abundante na presença dEle hoje? É hoje, querido, que nós precisamos buscar. É hoje que nós precisamos estar na presença. É hoje que nós precisamos adorar. É hoje que nós precisamos estar com o Senhor. Amém? Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus, Ele tem poder nos céus e na terra. Essa manhã é uma manhã especial para a minha vida. Sabe, querido? Eu cheguei na Nova Vida aproximadamente uns 17 anos atrás. E eu lembro claramente, quando eu cheguei na Nova Vida, já encontrei algumas pessoas, Diácono Reginaldo, Pastor Jorge. E ali chegamos no culto da família. Chegamos no culto da família. O último culto da família, daquela semana. Quem estava ministrando era o pastor Renê. E aquela mensagem simples, objetiva, sem muita leitura, mas uma mensagem que falou profundamente aos nossos corações. E a partir dali, querido, eu passei aí no cultos. Fiz o primeiro gabinete com o pastor Renê, eu e minha esposa. E o que me chamou a atenção, querido, que dava a impressão que o pastor Renê não queria que eu congregasse nessa igreja. Porque toda vez que eu ia falar com o pastor, quero congregar nessa igreja. Gostamos. Vai namorando. Ele falava para mim, vai namorando, meu filho. Como assim namorando, pastor? Dava, né, a impressão que dava para a gente falar dessa forma. E eu, poxa, pastor, eu acho que o pastor não me quer nessa igreja, não. Vai namorando. Namorando como? Aí fiz o gabinete, ele falou, meu filho, faz o seguinte, volta lá na sua igreja. Eu pensando comigo, voltar lá para quê? Volta lá na sua igreja, conversa com o seu pastor, vê se é isso mesmo que ele quer, que você quer. Conversa com ele. Assim eu fiz, eu sempre fui muito obediente aos líderes. Assim eu fiz, voltei na congregação que eu congregava, conversei com o pastor me abençoou, retornei à igreja, pastor, já conversei, meu filho, senta, vai se alimentando da palavra. Meu irmão, levei tempo para entender essas coisas, sabe? Mas depois o Espírito Santo vai falando ao nosso coração. Sabe que a conclusão que eu tirei disso? A preocupação do nosso líder com a nossa vida espiritual. Ele sabia que a minha vida espiritual precisava ser tratada. Precisava, sabe, de discipulado. Precisava de estar conversando. Precisava de ser ministrado. E ali, Deus falou no nosso coração, estamos até hoje. Sabe? A preocupação, e isso é até hoje. A nossa igreja sempre se preocupa muito com a vida espiritual da igreja. Sabe? Isso é um fato, isso é uma verdade. Então, querido, se eu estou aqui hoje, tenho muita gratidão ao Senhor, principalmente ao pastor Renê, pelas atitudes que ele teve com a minha vida e com a vida da minha família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quero trazer 3 ensinamentos, porque a gente vamos estar orando ainda nessa manhã. Primeiro ensinamento, conhecer a verdadeira batalha. Nós precisamos conhecer, querido, a verdadeira batalha. Porque muitas das vezes nós entramos numa batalha, mas nós não conhecemos verdadeiramente a batalha. Nós precisamos conhecer aonde nós estamos botando o nosso pé. O inimigo muitas das vezes tenta contra a nossa vida, tenta nos enganar com certas situações. Mas nós, como servos, nós precisamos entender o que está ao nosso redor. Pedir discernimento ao Senhor. Senhor, me ajuda nessa, me dá sabedoria para lidar com isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz bem assim. Abre, se você quiser ler comigo, está aí no multimídia. Efésios capítulo 6, versículo 12. Que diz bem assim: porque a nossa luta
não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta, a gente precisa identificar, precisamos entender, precisamos, pedir direção a Deus do que está acontecendo, para que nós possamos lutar com as armas certas, sabe, com esse posicionamento certo diante de Deus. Que muitas das vezes nós lutamos com a arma errada, né? Por isso que a palavra de Deus diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Mas cada armadura de Deus tem um posicionamento. Cada armadura de Deus tem um significado na vida espiritual, no mundo espiritual. O cinto da verdade representa a verdade que Deus guia a vida do cristão, fundamentado na palavra. Isso é que está dizendo aqui. A couraça da justiça protege o coração contra o pecado e do mal. Protege o nosso coração, sabe? Aqui, mal nenhum vai entrar, porque está protegido por Deus. Calçado do evangelho da paz, simboliza a prontidão e a firmeza para espalhar a mensagem de paz do evangelho. Amém? Nós precisamos, ter isso no nosso coração. Escudo da fé é a arma para apagar o ataque do inimigo. Meu irmão, minha irmã, você quer ver o inimigo fugir de você se você for uma mulher de fé, uma mulher de oração, um homem de oração, de fé, não chega até você. Capacete da salvação protege a cabeça, protege a mente, tá? Aqui não entra nenhum tipo de situações que venha trazer transtorno para a nossa vida. Então, é o significado que tem a armadura. O 6, espada do Espírito, a palavra de Deus que é anunciada, sabe? A palavra de Deus que é anunciada, sabe? Para combater o mal. Então, cada passagem, cada tópico, tem um ensinamento, que é crucial para a vida cristã, para a vida espiritual de um servo e de uma serva do Senhor. Isso é muito importante, querido, nós ter essa intimidade com o Senhor e ter essa poderosa palavra, que é a própria Bíblia, que tem poder para nos alimentar, nos fortalecer e nos capacitar. Isso aqui agora, na minha casa, faz parte da mesa, não sai mais da mesa, sabe? Antes de eu sair para trabalhar, eu sento na mesa e leio a minha palavra e oro ao Senhor entregando tudo. Entregando a família, entregando a igreja, entregando os familiares, entregando a minha casa, meus filhos, entregando tudo. E eu posso falar para você, irmão, tem dado resultado. Deus tem falado profundamente, Deus tem restaurado, Deus tem curado, para a honra e glória do Senhor. Vencer pelo poder da mente renovada. Nós só vamos vencer, querido, quando nós tiver a nossa mente verdadeiramente renovada pelo Espírito Santo. Porque a nossa mente é o nosso guia. Tudo que está aqui é que você vai fazer. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de manter a nossa mente sadia. Porque a tecnologia, ela avançou. E muitas das vezes nós não temos tempo mais para meditar na palavra de Deus, porque muitas coisas estão em primeiro lugar. Muitas coisas tiram a gente do foco, tiram a gente da presença de Deus. Outrora, a gente lembra claramente que antigamente a gente via nossas crianças lendo Bíblia, a gente via nossos adolescentes aplicados na palavra de Deus, mas hoje não. Hoje a gente não consegue ver mais isso, porque nós estamos negligenciando a vida espiritual dos nossos pequeninos, não é verdade? Quantos estão negligenciando isso? E a gente precisa orar em prol disso. A
A gente precisa orar em prol dessa igreja. A gente precisa orar em prol dessas famílias. Que a negligência espiritual de uma criança, isso aí vai somar coisas terríveis lá na frente. Ensinar o caminho onde deve andar. E futuramente, né, com certeza, essa criança vai crescer na presença de Deus. Vencer pelo poder da mente renovada. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Abre comigo aí, 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: e de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, querida, a nossa vida, todo gigante que começa com um pensamento que tenta se tornar real na nossa vida, na nossa mente, nós temos que tirar, temos que arrancar, temos que tirar da nossa mente, deixar isso fora da nossa vida, porque isso traz grande transtorno para a nossa vida espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos ter uma vida de obediência ao Senhor. Porque tudo que a palavra de Deus fala é uma verdade. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Não deixar as coisas desse mundo, desse tempo, influenciar a nossa vida espiritual e muito menos a nossa vida familiar. A gente precisa estar com isso no altar de Deus sempre, buscando ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. E nessa manhã, querida, Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida nessa manhã. Talvez você veio aqui nessa manhã, só Deus sabe a batalha espiritual que você está travando. Só Deus sabe a luta que você está travando. Eu não sei. Pode ser enfermidade, pode ser família, pode ser financeiro, não sei. Mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza, que você não veio aqui somente para vir num culto. Você veio aqui porque você tem absoluta certeza que o Deus que pode todas as coisas, Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer te dar a sua vitória nessa manhã. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua saúde, Ele quer restaurar a sua família. Mas para isso nós temos que dar um passo de fé para o Senhor. Que passo de fé é esse, Diácono Romildo, que o Senhor está falando? É a gente se levantar, estar orando em unidade, juntos, um para um com o outro, orando pelos nossos familiares. Tempo nós temos para fazer isso. Para que nós viemos nos revestir verdadeiramente das armaduras de Deus e sair daqui transformado, renovado por o Senhor. Amém? Então, no decorrer dessa mensagem, que já está encerrando, eu vou estar orando pela sua vida. E depois nós vamos estar louvando ao Senhor. No período do louvor, você vai se levantar e vai vir aqui na frente para receber a oração da fé. E a gente vamos estar em unidade, em oração, repreendendo todo o mal sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Sabe, a gente vai estar aqui em unidade, orando, clamando ao Senhor, porque esse é o nosso papel. O papel da igreja não é somente sair daqui e vamos para casa. Não, o papel da igreja é orar, é clamar, é entregar tudo no altar do Senhor. Porque quando o Senhor Ele proclama a igreja para estar em certo lugar, para a igreja vir na casa do Senhor no horário, na parte da manhã, ou seja, no horário da noite, quando a igreja é convocada, é porque a convocação foi feita pelo Espírito Santo de Deus. Então,
Quando nós estiver louvando, você automaticamente você levanta e vem receber a oração em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, te louvamos, Pai. Te louvamos por essa palavra, Senhor. Por essa palavra, Senhor, poderosa, palavra que é eficaz, palavra que renova, que restaura a vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nós nos revertirmos aqui nesta manhã, Senhor, das armaduras de Deus. As armaduras de Deus, Senhor, é o sustento para a nossa vida, é um sustento para a nossa família, é um sustento, ó Deus, para a nossa caminhada, para a nossa trajetória. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui com o coração alegre, felizes, ó Pai. Ó Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa família representada aqui nesta manhã. Sabemos, ó Deus, que essas famílias, Senhor, essas pessoas que aqui estão, não vêm aqui, ó Deus, somente, meu Deus, para ouvir uma palavra, para ouvir uma pregação. Não, eles veio aqui porque eles têm uma necessidade. Eles veio aqui porque o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração. E esse dia foi marcado, Senhor, para mim. Esse dia foi marcado para cada um de nós. E a sua presença, meu Deus, ela é notória aqui nesse lugar. Já podemos sentir o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dos nossos irmãos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu agir. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença, meu Pai, que ela é notória no nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós não podemos sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos. Nós precisamos sair daqui transformado, renovado, com a nossa mente transformada, com um pensamento positivo, que há dias melhores para nós. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Se há uma família aqui, oh Deus, precisando de Deus de cura, se há uma pessoa precisando de cura, de necessidade, cura essa pessoa, Pai. Porque a sua palavra ela tem poder para curar e para transformar vidas. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai. Te adoramos na beleza da sua santidade. Te louvamos, Pai, porque você é santo, tu és poderoso. E vamos louvar o Senhor. Todos podem se colocar de pé em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando. Vamos estar cantando. Mas é um passo de fé, conforme eu falei. A oportunidade está aberta. Você que quer receber a oração de fé, vem aqui na frente. Vamos estar orando ao Senhor. O Senhor vai estar tocando na vida de vocês. Em verdade, te adoramos. Isso, venha com fé. Venha com fé. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Deus está restaurando vidas aqui hoje. Deus está restaurando mentes. Deus está restaurando família aqui hoje. Deus está restaurando casamento aqui hoje. Deus é um Deus que restaura vidas. Recebe do Senhor. Recebe do Senhor os diáconos, pastores. Vai estar orando pela sua vida. Te entregamos Nosso viver. Isso. Rei dos reis. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Senhor, Deixa Deus te revestir com toda a armadura de Deus. te entregamos Deixa Deus transformar a sua vida. nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor.
Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Continua nesse mesmo espírito, com a sua mãozinha no seu coração, porque Deus está falando contigo nesta manhã. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração, na sua mente. Deus está restaurando a sua vida nesta manhã. Recebe o poder de Deus em nome de Jesus. Aleluia, Santo Deus e amado Pai. Meu Senhor, Tu conheces, Senhor, cada coração aqui presente. O Senhor sabe cada luta, cada gigante que tem se levantado sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, contempla, Senhor, não apenas os meus irmãos, mas contempla em Cristo Jesus toda a sua família, toda a sua parentela. Que nessa manhã, toda intervenção do maligno, que toda seta maligna seja dissipada em nome de Jesus. Nós cancelamos em Cristo Jesus todo mal, todo ataque do maligno, toda seta forjada pelo maligno em nome de Jesus. E proclamamos a vitória da Tua igreja, proclamamos as bênçãos dos céus sobre a vida dos meus irmãos, da sua família, de cada ente querido, em nome de Jesus. Vem revestindo, meu Pai, reveste a Tua igreja de armaduras espirituais, para que possamos vencer o dia mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Pai, nós tomamos posse e declaramos a derrota de todo gigante espiritual, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, que Ele é digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Aleluia. Continuando ainda, Espírito Santo de Deus, pessoa maravilhosa, pessoa doce. Aleluia, Espírito Santo de Deus, está aqui a Tua igreja, Senhor. Está povo, Pai, povo de propriedade exclusiva de Ti, Pai. Povo que outrora, Pai, eram desgarrados, Pai. Agora somos ovelhas do Teu pastor, do Teu rebanho, Senhor. Pai, que nessa manhã, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, Tu vem encher a Tua igreja com o Teu poder, Pai. Que a gente podemos ser usados e ousados em Tuas mãos, ó Pai, para a honra, glória e louvor de Ti. E cada vida aqui representada, cada lar representado, Pai. Ó Pai, cada filho representado, cada mãe representando aqui, ó Pai. A graça do Senhor seja abundante em nossas vidas, Pai, para nos renovar, Deus, para nos restaurar, para nos fortalecer, para nos capacitar a andar altaneiramente em Tua direção, ó Deus. Ó Pai, que possamos cingir os nossos ombros com a Tua presença, Pai, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, que possamos resistir os dias maus, ó Pai, em Tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, derrama, Pai, a Tua glória, derrama o Teu poder, derrama a Tua Shekinah sobre cada um aqui nessa manhã, Deus, enchendo com o Teu poder, Pai, que nós viemos ser homens e mulheres, ó Pai, ousada em Tuas mãos, como instrumento para a glória, para louvor e para a honra de Ti, Senhor. Ó Pai, que nosso lábio venha proferir palavras de autoridade, ó Pai, palavra de unção, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós entregamos a Tua igreja em Tuas mãos, ó Pai, e queremos no milagre, Senhor, pois Tu é o Deus do milagre, é o Deus do impossível, Senhor. Como foi ministrado, Pai, os gigantes caiam por terra em nossas vidas, Pai. Há vários gigantes caídos em nossa vida, Pai, mas em Ti caíam todos eles, ó Pai, aos nossos pés, ó Pai, pois Tu és nosso Senhor, Tu és nosso Salvador, Tu és o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá. Pai, então no nome de Jesus Cristo, que caia por terra todos os principados e potestades em nossas vidas e venha nos dar vitória nessa manhã, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome. Igreja, olha aqui para mim. Aleluia. Como eu posso vencer os gigantes que se levantam na minha vida? Primeiro, eu preciso reconhecer a superioridade de Deus na minha vida. Eu preciso reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador
da minha vida. Você quer derrotar os gigantes? Se renda nas mãos do Cordeiro Santo de Deus. E eu não posso acabar esse culto sem abrir essa oportunidade. Existe alguém aqui presente dentro da igreja que tem passado por luta, mas hoje não quer mais travar essa luta sozinha, e convida Jesus para estar no controle da sua vida, direcionar a sua vida? Faça um gesto com a mão para que eu possa orar por você. Tem um irmão aqui, a Nessi já é uma serva, lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Tem mais alguém? O irmão está nos visitando hoje, não está, irmão? O senhor é afastado. O senhor é afastado do reino. O senhor já voltou em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias. Qual o seu nome, irmão? Irmão Geraldo. Geraldo, Deus separou esse dia na tua vida. Você não chegou aqui por acaso, não. Não foi um convite do filho, não foi um convite, foi o Senhor que separou para estar aqui com você. Igreja, estenda as mãos sobre a vida do Geraldo, que a gente vai orar por ele em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus, amado Pai, meu Deus, contempla, Senhor, a vida, Senhor, do Geraldo. O Senhor conhece o coração dele, conhece, Senhor, as dificuldades que ele tem vivido, mas nós cremos que todo esse mal, que toda essa tristeza, que todo esse desânimo que tem feito parte da vida dele está sendo dissipado em nome de Jesus. Meu Pai, venha com teu sangue agora, lavando a mente, lavando o corpo, lavando o teu filho em nome de Jesus, e que ele possa desfrutar de um novo momento na sua vida, que ele possa contemplar todos os gigantes emocionais sendo dissipado, caído por terra em nome de Jesus. E como autoridade do teu evangelho, junto com a tua igreja, nós abençoamos a vida do Geraldo e nós declaramos uma nova caminhada, uma nova vida, um novo ser na vida do teu filho, em nome de Jesus. Assim oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Geraldo, Deus te abençoe, amigão. Geraldo, quando a gente dá um passo para Jesus, Ele se aproxima de nós. Antes você travava uma batalha sozinho. Agora olha aqui, ó. Você trava uma batalha junto conosco, em nome de Jesus, amém? Fica um pouquinho no final do culto para eu falar com você, Geraldo. Tá bom? Vamos voltar para os nossos lugares cantando esse louvor? Em espírito e verdade? Estenda as suas mãos para cá. Lembre-se que a partir de hoje a gente tem um compromisso: orar pela vida do Geraldo. Mas nós também temos o compromisso de orar pela vida dos nossos irmãos que estão doentes. Nós temos a nossa irmã Hélida, que na sexta-feira fez a última sessão de radioterapia, que tem travado uma luta contra o câncer.
Nós temos a nossa querida Bica, a Ângela, que há 8 dias não consegue se alimentar. Nós temos o Manuel, o tiozinho da Joelma, que está hospitalizado. Eu recebi aqui em mãos agora um pedido de oração pela vida do Johan, que está na UTI, uma criança de 7 dias. E de repente você tem algum amigo, ente querido, um familiar. Essa é a hora da gente apresentar essas vidas diante de Deus. Também estaremos orando aqui pelos familiares da irmã Leia, que estão enlutados por essa grande perda, em nome de Jesus. Ore junto comigo. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, quantas lutas travamos, quantas dificuldades, Senhor, se levanta diante da nossa vida e da nossa família. E aqui, Senhor, nós temos irmãos que têm lutado, Senhor, contra a enfermidade, que aos olhos, ó Deus, da medicina, não existe solução. Mas eu creio, eu acredito em um Deus que vai aonde o homem não pode ir, e um Deus que vai aonde o bisturi não pode ir, e um Deus que tira todo o mal, até mesmo a raiz desse mal. E é nesse Deus, nas mãos do grande Jeová Rafá, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus que sara, aquele que pelas suas pisaduras fomos sarados. É nas mãos desse médico que nós entregamos a vida dos nossos irmãos. Toma, Senhor, a vida da Hélida, toma a vida, Senhor, da Ângela, toma a vida do Manuel, toma a vida desse pequenino Johan, que já começou a sua vida travando uma batalha. Ó Deus, vai nesse leito de UTI, vai tocando na vida desse pequenino, vai trazendo a cura, vai trazendo a restauração, vai tocando no pulmão, Senhor, vai tocando em todos os membros, e que essa família possa receber esse pequeno de volta ao seu lar, ó Deus, sarado, completamente curado, para a honra e glória do teu santo nome. Contempla, Senhor, os familiares da irmã Leia, traz o consolo dos céus sobre esta família, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, porque cremos na tua palavra e cremos que cada oração feita aqui está sendo acolhida no trono sagrado de Deus. Aleluias, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te agradeço por esse culto, Senhor, aonde mais uma vez o teu nome foi glorificado, o teu nome foi exaltado, Senhor. Leva, Senhor, a tua igreja até os seus lares, que eles possam ter uma tarde de descanso, de renovo, de vitórias, e que mais tarde nós possamos estar aqui junto, bendizendo e glorificando a Ti. Assim eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, que você vá na paz de Deus, em nome de Jesus. Irmão Geraldo, espera por favor, que eu quero falar com você. Em nome de Jesus, um bom dia, irmãos, em nome de Jesus.